Êxodo. Capítulo 37, versículos de 1 a 29. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Versículo 2, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma bordadura de ouro ao redor. Versículo 3, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. Versículo 4, e fez varas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. Versículo 5, e colocou as varas nas argolas nos lados da arca, para levar a arca. Versículo 6, fez também de ouro puro o propiciatório, o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Versículo 7, fez também 2 querubins de ouro, ou de ouro batido os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 8, um querubim em uma extremidade deste lado, e o outro querubim na outra extremidade do outro lado, e de uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Versículo 9, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro, os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Versículo 10, fez também a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Versículo 11, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma bordadura de ouro ao redor. Versículo 12, fez-lhe também uma moldura da largura de 1 palmo, ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Versículo 13, fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Versículo 14, e defronte da moldura estavam as argolas para os suportes das varas, para levar a mesa. Versículo 15, fez também as varas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, para levar a mesa. Versículo 16, e fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, e as suas colheres, e as suas tigelas, e os seus jarros, com que se haviam de oferecer libações. Versículo 17, fez também o candelabro de ouro puro, e de obra batida fez esse candelabro, o seu pé, e as suas hastes, os seus copos, os seus cálices, e as suas flores formavam com ele uma só peça. Versículo 18, os 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro, de um lado dele, e 3 hastes do candelabro, de outro lado. Versículo 19, numa haste estavam 3 copos em formato de amêndoas, um cálice e uma flor, e na outra haste 3 copos em formato de amêndoas, um cálice e uma flor, ou assim para as 6 hastes que saíam do candelabro. Versículo 20, mais no mesmo candelabro havia 4 copos em formato de amêndoas, com os seus cálices e com as suas flores. Versículo 21, e havia um cálice debaixo de 2 hastes do mesmo, e outro cálice debaixo de 2 hastes do mesmo, e mais um cálice debaixo de 2 hastes do mesmo, ou assim se fez para as 6 hastes, que saíam dele. Versículo 22, os seus cálices e as suas hastes eram parte do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. Versículo 23, e fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, as suas pinças e os seus apagadores. Versículo 24, de 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios. Versículo 25, e fez o altar do incenso de madeira de acácia, e de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, os seus chifres eram parte dele mesmo. Versículo 26, e cobriu-o de ouro puro, o seu teto, e as suas paredes ao redor, e os seus chifres, e fez-lhe uma bordadura de ouro ao redor. Versículo 27, fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua bordadura, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os suportes das varas, para levá-lo com elas. Versículo 28, e as varas fez de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. Versículo 29, também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, obra do perfumista.